Quer se dar bem no Enem? Cola aqui que o sucesso é garantido. Hoje continuaremos nossa série de questões sobre membrana plasmática no Enem. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu super like. Questão do Enem 2017, prova cinza. A questão número 135 diz assim: visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas. Vejam bem, no enunciado, ele vem mencionando as propriedades da membrana plasmática. Então, eu lhe pergunto, quais são as propriedades da membrana plasmática? Vamos relembrar. A membrana plasmática é fluida, tem fluidez, os lipídios se movimentam, as proteínas se movimentam, tem permeabilidade seletiva, ou seja, nem tudo atravessa a membrana, existe um controle. E tem uma constituição fosfolipoproteica. É formada de fosfolipídios, que nós vimos no vídeo anterior, como é a constituição de um fosfolipídio, e de proteínas. Muito bem, essas são as propriedades da membrana e a questão está se referindo a uma dessas propriedades: fluidez, permeabilidade seletiva e a constituição fosfolipoproteica. Só para a gente relembrar ainda melhor, aqui tem uma ilustração dessa estrutura de membrana, uma dupla camada de lipídios, aqui a dupla camada de fosfolipídios, com proteínas incrustadas nessa membrana e também moléculas de colesterol em células animais. O colesterol ele influencia aí na fluidez da membrana. Ligada a algumas proteínas e em alguns fosfolipídios, a gente tem aí carboidratos. Se a proteína está ligada a um carboidrato, eu chamo de glicoproteína. Muito bem, então nós relembramos aí como é a constituição da membrana. Vamos voltar à questão, analisar a imagem com calma para vermos qual dos enunciados está correto. Galera, toda vez que o Enem apresentar para você uma questão com figura, analise a figura com calma. A própria figura se encarrega de lhe ajudar muito em responder a questão. Então, vamos analisar aqui. Na etapa 1, nós temos a célula de camundongo e a célula humana. Vejam que na membrana da célula, tanto de camundongo quanto na célula humana, nós temos proteínas. O formato dessas proteínas é diferente. A proteína de camundongo ele está apresentando aqui com formato oval e a proteína da célula humana tem esse formato quadrado. Na etapa 2, o que aconteceu? As duas células foram fundidas para formar uma célula híbrida. Tanto que nós vemos agora na etapa 2, uma célula com 2 núcleos, o núcleo que veio da célula do camundongo, o núcleo que veio da célula humana. E a membrana dessa célula, que agora é maior, tem tanto as proteínas da célula de camundongo quanto as proteínas da célula humana, cada uma em um lado da célula. Porque na etapa 3, a gente vê que esse é o tempo zero da fusão das duas células. Ele menciona para a gente qual é o tempo. O que aconteceu aqui na etapa 3? Nesse momento zero foram ligados anticorpos, e eu pintei aqui esses anticorpos porque a função desses anticorpos é justamente permitir que essas proteínas sejam visualizadas no microscópio de fluorescência. Então, cada anticorpo, o que vai se ligar às células de camundongo e o que vai se ligar às células humanas, eles fluorescem uma cor diferente. Então, a gente tem aí metade da célula no momento zero, com as proteínas de camundongo todas de um lado e a outra metade da célula com as proteínas da célula humana do outro lado. Isso no tempo zero. Agora, na etapa 4, 40 minutos depois, a gente tem aí uma mistura
das células de das proteínas de camundongo e das proteínas humanas. A gente permanece com a mesma célula, só que houve um embaralhamento, uma mistura dessas proteínas. Elas não estão mais cada uma de um lado. Como é que a gente explica isso? Eu trouxe essa ilustração para explicar melhor. Esses fosfolipídios, não só eles, mas também as proteínas de membrana, eles não são estáticos. Eles se movimentam. É tanto que esses movimentos recebem nomes. Por exemplo, se ele passa de uma camada fosfolipídica para outra, a gente diz que é um movimento de flip-flop. Tem a difusão lateral, eles se deslocam de um lado para o outro, e também o movimento de rotação que ele faz em torno dele mesmo. Então, essa fluidez da membrana ocorre justamente porque esses fosfolipídios e as proteínas se movimentam pela membrana. E quem está dizendo isso para você? A imagem. Quem respondeu a questão para você foi a imagem que a própria prova apresentou. Então, se nós vimos que a membrana tem três propriedades, tem três características principais, essa questão está se referindo à fluidez da membrana, não está se referindo à constituição fosfolipoproteica e não está se referindo também à permeabilidade seletiva. Ela está se referindo à movimentação de lipídios e proteínas na membrana. Então, vamos voltar à questão. As alternativas diz assim: as mudanças observadas da etapa 3 para a etapa 4. Só lembrando que na etapa 3, cada tipo de proteína estava em uma metade da célula e na etapa 4 elas se misturaram. Como explicar isso? Essa mudança ocorre porque as proteínas, dois pontos. Letra A, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Gente, a alternativa é essa. Você vai ler as outras alternativas para de fato descartar todas elas, mas essa alternativa já responde, porque a gente não viu isso, que as proteínas se movimentaram livremente no plano da bicamada lipídica. A letra B diz que elas permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada lipídica. A gente não viu as proteínas presas, a gente viu que elas se movimentaram. A letra C auxilia no deslocamento dos fosfolipídios. Não existe nenhuma evidência disso. São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. Quer dizer que elas só se movimentaram porque a gente inseriu anticorpos? Não. A fluidez já é uma característica própria inerente da membrana. São bloqueadas pelos anticorpos? Também não, elas continuaram a se movimentar livremente. Então, a alternativa correta é a letra A, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica.